Parte 1, resolução de exercícios, introdução à química. Questões sobre densidade e temperaturas de fusão e de ebulição. Questão 13. Observe abaixo os valores da densidade de algumas substâncias. Nós temos gasolina, água doce, petróleo, óleo de cozinha, água do mar e gelo comum. No item A, pergunta-se: qual ou quais dessas substâncias citadas flutua? Se flutua, tem que ter densidade menor. Em água doce. A gente já viu que a água doce ela tem densidade 1. Então, todas as substâncias que têm densidades menores, como a gasolina, como o petróleo, o óleo de cozinha e o gelo comum, vão flutuar. Então, a resposta: gasolina, petróleo, óleo de cozinha, óleo de cozinha e gelo comum. Por quê? Nós já vimos porque a densidade desses materiais é menor. B. O gelo comum afunda ou flutua no petróleo. Por quê? A densidade do petróleo, 0,85. A densidade do gelo, 0,91. Como o gelo tem uma densidade maior, tendência é que o petróleo flutue. Então, a resposta: flutua, pois sua densidade é menor. Ok, vamos à próxima questão, 14ª, também sobre densidade. Essas figuras mostram as posições de equilíbrio de um mesmo corpo quando colocados em recipientes que contêm 3 líquidos diferentes. Os líquidos não são miscíveis entre si, o que significa que eles não são miscíveis. Isso significa que eles não se misturam, os líquidos não se misturam. Se colocássemos os 3 líquidos em um mesmo recipiente, a posição final de equilíbrio poderia ser representada de que forma? Sua resposta deve ser dada sob a forma de um desenho. Então, vocês podem observar aqui que no primeiro recipiente, o objeto que foi colocado, ele afundou. Se ele afundou, é porque a densidade dele é maior. No segundo recipiente, o objeto flutuou, então a densidade é menor. Aqui a gente pode afirmar, no terceiro, que ela é aproximadamente igual. Isso quer dizer que nós teremos um líquido aqui menos denso. Nesse outro caso, nós teremos um líquido mais denso. E aqui nós teremos um intermediário. O líquido mais denso vai ficar na parte inferior. Então, vou dividir aqui em 3 partes. Nós teremos aqui o líquido mais denso. Aqui nós teremos o líquido menos denso. E na parte do meio nós teremos o líquido intermediário. Essa daqui é justamente a nossa resposta como solicitado. Vamos para a próxima questão. Um aluno misturou uma massa igual a 6,36 gramas de sacarose, cuja densidade é 1,59 gramas por centímetros cúbicos, com a massa igual a 6,48 gramas de cloreto de sódio, cuja densidade é 2,16 gramas por centímetros cúbicos. Em relação à mistura obtida, calcule o volume de cada componente. Bom, para que a gente calcule,
temos que lembrar que densidade é igual a massa sobre volume, que nós poderíamos escrever ainda como volume é igual a massa sobre densidade. É a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente. Como nós queremos calcular o volume, nós podemos fazer isso de forma direta. Então, nós temos que o volume da sacarose vai ser a massa da sacarose sobre a densidade da sacarose. Nós vamos ter 6,36 sobre 1,59, que é igual a 4 centímetros cúbicos. O volume do cloreto vai ser a massa do cloreto sobre a densidade do cloreto. Vamos ter aqui um valor de 6,48 dividido por 2,16, que é igual a 3 centímetros cúbicos. Encontrados os volumes. 15ª, um cubo de pau-brasil, 2 centímetros de aresta, tem massa igual a 3,5 gramas. Com base nessa informação, responda: qual a densidade do pau-brasil? Bom, nós sabemos que a massa é 3,5 gramas. Queremos calcular a densidade e precisamos do volume. Só que volume é dado em centímetro cúbico, que é igual a mililitro. E nós não temos centímetro cúbico, porque ele deu aresta. A questão cita um cubo. Então, esse cubo, ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. Como a aresta é 2, todas essas dimensões são iguais. 2 centímetros. Daí nós encontramos o volume, que é comprimento vezes a altura vezes a largura. Vai ser, portanto, 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Daí nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetro quadrado centímetro cúbico. Esse é o volume desse cubo. Como queremos densidade, massa sobre volume. A massa é 3,5, o volume 8. Encontramos um valor de 4,04375 gramas por centímetros cúbicos. O item B, essa madeira ela flutua em água. Se a densidade é menor do que a da água, que é 1, sim, flutua. Por quê? Porque sua densidade é menor. Ok. Flutuou, a densidade é menor. Afundou, a densidade é maior. Vamos seguir para a próxima questão, 34, ainda sobre densidade. O Wendel comprou uma garrafa contendo 1 litro ou 1000 mililitros de vinho. Transferiu certo volume para outra garrafa. Sabendo que a massa do vinho transferido corresponde a 392 gramas, calcule o volume que ficou na primeira garrafa. E aí, a densidade do vinho é 0,98. Então, nós temos um volume de 1000 mililitros, uma massa de 392 gramas e uma densidade de 0,98 gramas por mililitro. Nós queremos saber qual a massa que foi transferida. Sabemos que a densidade é massa sobre o volume. A densidade é 0,98, a massa 392. Qual o volume que essa massa corresponde? Vamos encontrar um volume de 400 mililitros. Observem que esse é o volume transferido. Nós tínhamos 1000 menos os 400, então teremos um volume de 600 mililitros. Então, esse é o volume que ficou na garrafa. Próxima questão, agora sobre temperatura de fusão e de ebulição. Nós temos aqui, a tabela a seguir fornece os pontos de fusão e de ebulição sob pressão de uma atmosfera de algumas substâncias. Considere as substâncias na Antártida, menos 35, Porto Alegre, 25, e no Saara, a temperatura de 55.
Quais os estados físicos das substâncias em questão nos 3 locais indicados? O que a gente vai verificar? Se a temperatura do local ela é menor do que a de fusão, aí a gente vai ter um material sólido. Se ela for maior do que a de ebulição, nós vamos ter um material no estado gasoso. Se não for nenhuma coisa nem outra, vai estar localizada entre elas e aí o material vai ser líquido. A gente vai olhar assim, menos 35 é menor que 41? Não, não é sólido. Maior que 182? Não é gasoso. Menos 35 está entre os dois. Então, na Antártida, esse material vai ser líquido. Menos 35 é menor que menos 130? Não. Maior que 36? Maior ou igual? Não. Menos 35 está entre os dois. O material também vai ser líquido. Menos 35 é maior que menos 63? Não. Maior que 61? Não. Está entre os dois, também será líquido. Menos 35 é menor que menos 117? Não. Maior que 78? Não. Está localizado entre os dois. Então, material líquido. E em Porto Alegre, as 25. 25 é menor que 41? Sim. Então, o material é sólido. 25 é menor que menos 130? Não. Maior ou igual a 36? Não. 25 está entre os dois. Líquido. 25 é menor que menos 63? Não. Maior que 61? Não. Está entre os dois. Líquido. 25 é menor que menos 117? Não. Maior ou igual a 78? Não. Entre os dois. Líquido. Agora no Saara, 55. 55 é menor ou igual a 41? Não. Maior que 182? Não. Entre os dois, Saara, líquido. 55 é menor que menos 130? Maior que 56? Que 36? Sim. Então, gasoso. 55 menor que menos 63? Não. Maior que 61? Não. Entre os dois, líquido. 55 menor que menos 117? Não. Maior ou igual a 78? Não. Entre os dois, líquido. E aí a gente tem o estado físico de todos os materiais em cada localidade. E finalizando, a gente tem a questão 9, que também é sobre temperatura de fusão e de ebulição, mais ou menos a mesma coisa. Observe a tabela que apresenta a temperatura de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Em relação aos estados físicos das substâncias, a alternativa correta é 1 é sólido a 25. 25 é menor do que menos 117? Não. É maior do que 78? Não. 25 estaria entre os dois. Então, ele é líquido. A afirmação não é correta. 80 é menor que menos 93,9? Não. Maior que 65? Sim. Então, o material seria gasoso. Também não está correto. 3 é líquido a 1000? 1000 é menor que 801? Não. Maior ou igual a 1413? Não. Está entre os dois. Então, é um líquido. Afirmação correta. Só para a gente conferir. 4 é gasoso a 3600? 3600 é menor ou igual a 3500? Não. Maior ou igual a 4827? Não. 3600 está entre as duas temperaturas. Líquido. 5 é sólido a 100. 100 é menor ou igual a menos 95? Não. Maior ou igual a 110? Não. Está entre os dois. Líquido. Então, afirmação correta realmente item C. Até o próximo.